Muito antes das escrituras sagradas registrarem o dilúvio, uma civilização inteira observava sinais no horizonte que anunciavam uma transformação irreversível do mundo conhecido, e temia que os céus jamais voltassem ao estado anterior. Os rios começaram a subir de maneira sutil, como se a própria terra respirasse de forma descompassada, alterando rotinas agrícolas e despertando inquietação silenciosa entre líderes, astrônomos e construtores atentos aos presságios. O modelo é frágil, não resistirá. É nossa única chance contra a tempestade. Precisamos aprovar agora ou perecemos. Animais migravam antes do tempo habitual. Aves cruzavam os céus em rotas incomuns, e o comportamento da natureza parecia indicar que algo colossal se aproximava além da compreensão humana. Sacerdotes reuniam-se em templos elevados, consultando estrelas encobertas por névoas estranhas, buscando respostas em cálculos rudimentares que apontavam para uma convergência astronômica jamais testemunhada. Entre eles surgiu a decisão impensável de construir uma estrutura capaz de flutuar sobre qualquer mar, mesmo que os oceanos ultrapassassem montanhas e apagassem fronteiras. Relatos preservados em tabuletas posteriores sugerem que essa sociedade dominava técnicas avançadas de carpintaria naval, muito além do esperado para sua era. Eles compreendiam correntes marítimas, distribuição de peso e armazenamento de suprimentos, revelando conhecimento empírico acumulado por gerações de navegadores experientes. Os rios romperam margens naturais, invadindo bairros inteiros e arrastando estruturas que haviam permanecido intactas por séculos sob céus antes previsíveis. A embarcação colossal tornou-se refúgio imediato, recebendo famílias selecionadas, sementes raras e animais conduzidos sob esforço extremo contra ventos crescentes. Empurrem os animais, rápido! Mantenham a linha, não parem! Entrem na arca, não há tempo! Quando a água alcançou os portões principais da cidade, muitos ainda duvidavam que aquilo fosse o início de um fim absoluto. Então o solo tremeu sob pressão acumulada, liberando jatos subterrâneos que ampliaram a inundação além de qualquer previsão humana. Montanhas distantes desapareceram atrás de cortinas densas de chuva, enquanto a embarcação finalmente se desprendia do solo e começava a flutuar. A ruptura definitiva ocorreu quando o horizonte se tornou um único oceano contínuo, apagando qualquer referência de terra firme. Dentro da estrutura de madeira, o som constante da água contra o casco tornava-se lembrete rítmico de que o mundo conhecido havia desaparecido. Dias transformaram-se em semanas, e a noção de tempo dissolveu-se enquanto os sobreviventes aguardavam qualquer sinal de estabilidade. Quando as chuvas cessaram abruptamente, o silêncio que se seguiu foi tão impactante quanto o rugido das tempestades anteriores. A embarcação vagou sobre águas vastas, até colidir suavemente contra terreno elevado e invisível sobre a superfície turva. Portas foram abertas com cautela, revelando um mundo transformado em vasto espelho líquido, refletindo os céus recém-tranquilizados. Com o recuo gradual das águas, picos montanhosos emergiram como ilhas isoladas em um planeta irreconhecível. Animais foram libertados primeiro, testando a firmeza do solo e inaugurando uma nova fase ecológica naquele território renovado. Os sobreviventes plantaram sementes preservadas com extremo cuidado, conscientes de que representavam o futuro alimentar de gerações desconhecidas. Estruturas simples começaram a surgir, utilizando madeira reaproveitada da própria embarcação que garantira sua E sobrevivência. assim a luz das estrelas nos guia. Memórias do mundo anterior eram transmitidas oralmente, misturando fatos, símbolos e advertências para que o erro jamais se repetisse. Com o tempo, a história do dilúvio transformou-se em mito estruturado, carregado de significados espirituais e morais. E assim, no princípio, as águas cobriam tudo. Os deuses então separaram o céu e a terra, e da escuridão a luz primordial surgiu. Civilizações futuras herdariam fragmentos dessa memória coletiva, reinterpretando-a conforme suas próprias culturas e geografias. Tabletas mesopotâmicas, relatos asiáticos e lendas americanas ecoariam a mesma narrativa essencial de águas devastadoras. Essa repetição global sugere não apenas coincidência, mas possível memória ancestral de evento climático extremo compartilhado.
Pesquisadores modernos especulam sobre degelos rápidos no final da última era glacial como gatilho plausível. O aumento abrupto do nível do mar teria submergido planícies costeiras densamente povoadas em poucas gerações. Para aqueles que viveram essa transição, a experiência teria sido indistinguível de um fim absoluto do mundo. Entretanto, paradoxalmente, foi dessa destruição que emergiram novas rotas migratórias e rearranjos culturais profundos. A civilização que tentou sobreviver ao dilúvio talvez tenha se tornado semente invisível de muitas outras. Seus conhecimentos náuticos e agrícolas podem ter sido redistribuídos através de descendentes dispersos. Assim, o que começou como tentativa desesperada de sobrevivência tornou-se catalisador de renovação histórica. Talvez o verdadeiro legado não tenha sido a embarcação, mas a decisão coletiva de agir antes do colapso total. O dilúvio revelou a fragilidade das estruturas humanas diante das forças imprevisíveis da natureza, mas também expôs a capacidade singular de adaptação que define nossa espécie desde tempos imemoriais. Cada geração recontou essa história como advertência e como promessa simultaneamente. Advertência de que nenhum império é permanente diante das transformações naturais do planeta. Promessa de que, mesmo após a maior devastação, a vida encontra caminhos inesperados para florescer novamente. Hoje, ao observarmos mudanças climáticas modernas, ecoa silenciosamente a memória daquele primeiro grande alerta. A civilização que tentou sobreviver ao dilúvio nos ensina que previsão e ação caminham juntas. Ignorar sinais pode custar mundos inteiros, mas reconhecê-los pode redefinir futuros ainda invisíveis. Talvez o dilúvio não tenha sido apenas o fim de uma era, mas o início silencioso da humanidade como a conhecemos hoje.